Meu nome é Olivia Bennett. Tenho 32 anos. E 3 meses atrás, eu era o tipo de mulher que revistas de negócios gostam de chamar de feita por si mesma. Eu tinha construído minha empresa de uma mesa dobrável na garagem até uma marca de 8 dígitos que as pessoas em Seattle de verdade respeitavam. Tinha um apartamento lindo, uma filha que achava que eu conseguia consertar qualquer coisa, e orgulho suficiente para acreditar que, se eu trabalhasse mais do que todo mundo, a vida eventualmente jogaria justo. Eu estava errada. Na noite em que minha mãe me cortou da vida dela, eu estava sentada no banco da frente do meu SUV com minha filha dormindo no banco de trás, enrolada em 2 cobertores finos, ardendo de febre. Meu celular acendeu com uma mensagem tão fria que fez o carro inteiro parecer menor. Ela me disse que eu não era mais filha dela. Antes do amanhecer, minhas contas estavam bloqueadas. Minha empresa desmoronando sob acusações que eu sabia serem fabricadas. E o mesmo sobrenome de família que costumava abrir portas para mim estava sendo usado para bater cada uma delas na minha cara. Fiquei me dizendo que tinha chegado ao fundo do poço. Aí o hospital recusou minha filha doente porque meu cartão foi recusado. Aí a chuva começou a bater no para-brisa com tanta força que mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Aí um Rolls-Royce preto parou do lado do meu carro. E uma desconhecida saiu dele como se tivesse sido enviada de um mundo que não me pertencia mais. Ela disse que um bilionário moribundo havia passado anos procurando a mulher que tinha salvado sua vida. E que essa mulher era eu. Achei que ela estava no carro errado. Na noite errada. Na mulher errada. Não tinha ideia de que, antes de as pessoas que me apagaram me verem de novo, toda a minha família congelaria no segundo em que eu entrasse de volta no mundo delas. Mas antes de te contar o que aconteceu depois que aquele Rolls-Royce parou ao lado da minha janela, me diz que horas são aí, onde você está e de onde você está assistindo. Porque tenho a sensação de que essa história vai viajar mais longe do que eu jamais viajei. Por 6 semanas, fiquei me dizendo que o colapso tinha que ser um mal-entendido. Minha empresa, a EcoNest Home, não desmoronou porque os clientes pararam de amar ela. Desmoronou porque alguém entrou na sua corrente sanguínea e começou a cortar uma artéria de cada vez. Primeiro, uma rede de varejo regional suspendeu nosso lançamento depois de receber documentos anônimos alegando que nossa linha de armazenamento de bambu vinha de fábricas não certificadas no exterior. Depois, nosso processador de pagamentos congelou quase todo o dinheiro das vendas online enquanto revisava uma onda de chargebacks suspeitos, todos chegando dentro de 48 horas. Depois, o proprietário do nosso armazém trocou as fechaduras depois que o banco cancelou nossa linha de crédito. Era coordenado demais para ser acaso, limpo demais para ser azar. Eu tinha construído a EcoNest de uma mesa dobrável, 2 prateleiras emprestadas, e uma convicção de que produtos comuns podiam ser feitos com mais honestidade. Vendíamos sabonetes refil, utensílios de cozinha simples, roupas de cama orgânicas. Coisas simples, mas honestas. Essa honestidade era o que eu mais me orgulhava. E foi, eu aprendi tarde demais, exatamente o que me tornou perigosa para as pessoas erradas. Uma semana antes de tudo implodir, encontrei um rastro de faturas que não fazia sentido. Um dos nossos maiores fornecedores de matéria-prima tinha um contrato lateral com uma ONG que estava silenciosamente ligada à fundação da minha família. Quando pressionei por respostas, reuniões foram canceladas. Pessoas pararam de retornar ligações. Aí minha irmã mais velha, Isabela, se ofereceu para ajudar. Disse que poderia falar com as pessoas certas, acalmar doadores, suavizar qualquer boato que estivesse circulando. Acreditei nela, porque por boa parte da minha vida, eu quis acreditar no melhor da minha família mais do que quis a verdade. 2 dias depois, um dos meus maiores clientes me encaminhou um e-mail privado que havia recebido da Isabela. O e-mail avisava que fazer negócios com a EcoNest poderia expô-los a danos de reputação e fraude na cadeia de fornecimento. Ela tinha assinado como consultora preocupada em proteger o nome Bennett. Lembro de olhar para a tela e sentir algo dentro de mim ficar fisicamente frio. Quando a confrontei, ela nem negou. Disse que eu tinha me tornado descuidada, teimosa, embaraçosa. Que eu estava arrastando a família para um escândalo que era ingênua demais para sobreviver. Fui direto para a casa da minha mãe naquela noite. Não para brigar. Não para implorar por dinheiro.
Só queria que uma pessoa da minha família dissesse que aquilo tinha passado dos limites. Ela me fez esperar na sala de estar por 20 minutos. Depois entrou vestida para jantar como se eu fosse uma inconveniência entre pratos. Disse que Isabela estava minando meu negócio, que as acusações contra a Econest eram fabricadas, que Emma e eu íamos perder tudo se alguém não parasse com aquilo. Minha mãe ouviu com o tipo de expressão que mulheres ricas aperfeiçoam ao longo de anos de almoços filantrópicos e desprezo silencioso. Depois disse: Olivia, quando uma casa pega fogo, você não discute com a fumaça. Você se afasta antes que ela te manche. Perguntei se ela realmente ia ficar parada vendo suas filhas se destruírem. Ela me olhou nos olhos e disse: Não, Olivia. Uma filha está protegendo esta família. A outra escolheu se tornar descartável. Foi nesse momento que eu entendi que nunca estive fora do problema. Eu estava no meio dele. No fim daquela semana, meu apartamento tinha ido. Minhas contas empresariais estavam congeladas. Meus investidores desapareceram. E minha mãe lançou uma nota polida pela Fundação Familiar, dizendo que a família Bennett não tinha nenhuma ligação com minhas decisões de negócios e não comentaria mais. Vendi minha mesa de jantar. Depois minha câmera. Depois 2 pulseiras que minha avó havia me deixado. Emma achava que estávamos diminuindo para uma aventura. Ela tinha 7 anos. Brilhante e gentil. Com o tipo de confiança que te faz querer ser uma pessoa melhor só para merecer ela. Primeiro, ficamos num motel barato. Quando esse dinheiro acabou, dobrei os bancos traseiros do SUV e disse para ela que estávamos acampando na cidade. Durante o dia, nos escondíamos na biblioteca pública de Seattle, onde ela lia livros ilustrados e desenhava casas com vasos de flores, enquanto eu me candidatava a empregos que nunca ligavam de volta. À noite, estacionávamos no canto do estacionamento de um supermercado e compartilhávamos sanduíches de pasta de amendoim, sob uma luz fraca no teto do carro. Emma chamava o SUV de nossa nave espacial. Eu chamava de temporário, porque não conseguia me deixar chamar de lar. No último dia antes de tudo mudar, contei o dinheiro na minha carteira 3 vezes. 150 Brazilian reals. Era tudo que eu tinha. Emma estava tossindo a essa altura. Uma tosse rouca que parecia grande demais para o corpinho dela. Ela tentou sorrir através disso e disse que estava bem. Crianças mentem assim quando te amam. Naquela noite, quando toquei a testa dela e senti o calor irradiando da pele, percebi que estava sem tempo. A tempestade chegou forte do lago, uma daquelas noites frias de Seattle em que a chuva não cai, ela ataca. Emma estava enrolada no banco de trás do SUV com o coelho de pelúcia embaixo do queixo, tremendo mesmo com a pele queimando. Sua respiração tinha mudado, rasa e rápida, com um estertorzinho úmido no final que fez o pânico subir em mim tão rápido que parecia sufocamento. Coloquei o carro em marcha e fui pro pronto-socorro mais próximo, passando sinais que em qualquer outra noite eu teria parado. Fiquei falando com ela pelo espelho retrovisor o tempo todo. Fica comigo, meu bem. A gente já tá chegando. Mamãe tá aqui. Acho que disse isso umas 50 vezes. Talvez porque precisava que uma de nós acreditasse. O pronto-socorro era iluminado, lotado e cruel do jeito que lugares exaustos se tornam. Uma enfermeira de triagem deu uma olhada em Emma e chamou por um leito. Por 10 segundos maravilhosos, achei que estávamos seguras. Um médico ouviu os pulmões dela. Pediu oxigênio, disse a palavra pneumonia e me contou que precisavam interná-la. Aí me mandaram para o setor de admissão. A mulher atrás do vidro pediu o plano de saúde. Disse que não tinha cobertura ativa. Ela pediu um depósito. Dei meu cartão de débito. A máquina apitou uma vez. Depois de novo. Recusado. Ela tentou uma segunda vez com aquela expressão cuidadosa e distante que as pessoas usam quando não querem que o seu azar toque nelas. Recusado. Disse que minha filha tinha 7 anos e estava com dificuldade para respirar. Que eles já tinham dito que ela precisava ficar internada. A mulher baixou a voz e deslizou um orçamento sob o vidro, como se estivesse me fazendo um favor. Não me lembro do valor exato, porque depois de 4 dígitos, meu cérebro parou de tratar aquilo como dinheiro e começou a tratar como uma parede. Ofereceram prescrições e alta. Alta! No meio de uma tempestade. No meio de uma febre.
para dentro do banco de frente de um carro que cheirava a cobertores úmidos e medo. Voltei pro leito dela num estado de transe. Uma enfermeira de olhos cansados removeu o oxímetro do dedo de Emma e sussurrou que sentia muito. Sinto muito. É a palavra mais solitária do mundo quando você é pobre e sua filha está doente. Carreguei Emma de volta pelas portas automáticas, chuva batendo de lado no meu rosto, e a deitei no SUV de novo. Dei a ela o último da medicação líquida para febre que tinha comprado numa farmácia e sentei no banco do motorista, agarrando o volante com tanta força que minhas palmas doíam. Não chorei com elegância. Me Part 1. Coloquei a testa no volante e implorei pro universo que não levasse minha filha porque eu já tinha ficado sem nada mais para oferecer em troca. Acho que tinha acabado de decidir que ia dirigir até a casa da minha mãe e fazer uma cena no gramado da frente quando faróis cortaram a chuva ao lado de mim. Um Rolls-Royce preto longo estacionou no espaço vazio ao lado do meu SUV. Tão polido que parecia irreal sob as luzes do hospital. A princípio, achei que a segurança tinha finalmente decidido que eu parecia patética demais para ser deixada sozinha. Aí a porta traseira abriu, e uma mulher saiu no sobretudo escuro que provavelmente custava mais do que meu primeiro mês de aluguel já tinha custado. Ela veio até minha janela e bateu uma vez. Não agressivo. Não tímido. Certo! Abaixei o vidro 1 centímetro. Chuva entrou. Ela se inclinou e disse: Senhorita Olivia Bennet. Fiquei olhando para ela. Devia ter uns 50 e poucos anos. Elegante de um jeito severo, com cabelo prateado preso para trás e olhos que pareciam ter visto todo tipo de desastre e não se assustavam fácil. Disse: Meu nome é Margaret Hale. Represento o Sr. Theodore Grant. Ele tem tentado encontrá-la há 10 anos. Honestamente, achei que estava alucinando de exaustão. Disse que ela estava com a pessoa errada. Ela disse: 10 anos atrás, na Ponte Aurora, um sedã atravessou a grade na chuva e tombou na água abaixo. Você desceu atrás dele. Puxou o motorista pela metade pela janela quebrada antes que os socorristas chegassem. Você foi embora antes que alguém pudesse pegar seu nome. Lembra agora? E lembrei. Lembrei da água gelada, do vidro estilhaçado, meus joelhos escorregando no concreto molhado, e um homem sangrando na gola de um casaco caro enquanto eu gritava para ele ficar acordado. Eu tinha 22 anos. Voltava de um turno duplo e jovem demais para perceber que pessoas em carros de luxo normalmente não morriam anonimamente. O salvei porque ele estava lá. Depois fui embora porque não tinha ideia de quem ele era e nenhuma razão para pensar que minha vida algum dia cruzaria com a dele de novo. Margaret deve ter visto o reconhecimento me atingir porque sua voz suavizou um pouco. O Sr. Grant está morrendo, ela disse. Está muito doente e ficou sabendo sua identidade só recentemente. Ele pediu por você especificamente. Aí olhou para o banco de trás e viu Emma, corada e mal consciente sob meu casaco. Sua expressão mudou. Essa é sua filha. Assine aí. Margaret não desperdiçou mais um segundo. O Sr. Grant tem uma suíte médica privativa e um médico no local. Se você me seguir agora, sua filha pode ser tratada antes de discutirmos qualquer outra coisa. Todo instinto me dizia para não confiar em milagres que chegam em carros de luxo. Todo instinto materno me dizia que Emma não tinha mais uma noite pro meu orgulho resolver se ajeitar. Então segui o Rolls-Royce pela chuva, por estradas escuras e sinuosas que mal reconhecia, até uma propriedade fechada num morro com vista para a cidade. A casa não era chamativa. Era pior. Era o tipo de riqueza silenciosa, que nunca precisa se anunciar. Pedra, vidro, cedro, luzes quentes, silêncio perfeito. Antes de eu ter estacionado completamente, um médico e 2 enfermeiras já estavam na minha porta traseira. Tiraram Emma do SUV com velocidade treinada enquanto o médico de cabelo branco se apresentou como Dr. Samuel Reeves e ouviu o peito dela ali mesmo, embaixo da cobertura. Pneumonia grave, ele disse. Ela precisa de oxigênio e antibióticos intravenosos imediatamente. Levaram ela para dentro da casa e para uma ala médica privativa tão eficiente que fez o hospital parecer teatro. Ninguém me pediu cartão. Ninguém deslizou formulário nenhum pelo vidro. Simplesmente trataram minha filha. Fiquei de pé ao lado da cama de Emma com roupas molhadas e observei o número de oxigênio no monitor subir lentamente.
92, 95, até ter que segurar a grade porque o alívio me atingiu tão forte que minhas pernas pararam de parecer minhas. Margaret tocou meu braço então e disse: "O Sr. Grant está acordado. Ele gostaria de te agradecer pessoalmente." Olhei através do vidro para minha filha dormindo sob cobertores brancos e limpos com cor voltando lentamente ao rosto. E pela primeira vez em meses, me afastei da cama dela sem sentir que o mundo ia me punir por isso. O quarto de Theodore Grant parecia menos um dormitório e mais uma central de comando que alguém tinha suavizado nas bordas porque a morte estava próxima. Havia monitores médicos perto da cama, mas também prateleiras com modelos de navios, mapas de rotas emoldurados, registros de couro, e uma parede inteira de janelas que dava para as luzes distantes e negras da cidade. Ele era mais magro do que qualquer homem com uma voz como a dele deveria ser. O câncer o havia esvaziado, mas não tinha enfraquecido seus olhos. Estavam alertas, pálidos e estranhamente divertidos quando me viu, como se ele tivesse passado muito tempo imaginando o fim de uma história e estivesse aliviado em descobrir que ela finalmente tinha um. Me pediu para sentar. Sua voz era rouca, mas direta. "Me lembro da água", ele disse. "Me lembro da sua mão batendo no vidro e do seu rosto com uma expressão furiosa, como se eu estivesse tornando sua noite mais difícil." Aquilo arrancou uma risada de mim, o que pareceu quase errado depois dos meses que eu tinha passado. Disse que depois do acidente, contratou pessoas para encontrar a jovem que o salvou. Nunca conseguiram. "Você desapareceu", ele disse. "Fez uma coisa enorme e voltou silenciosamente para a vida comum, o que te tornou quase impossível de rastrear num mundo cheio de pessoas desesperadas para serem notadas." Há alguns meses, um dos meus advogados encontrou seu nome no registro comercial. Comecei a ler. Quanto mais eu lia, menos eu acreditava que seu colapso era acidental. Não disse muito. Estava cansada, desconfiada, grata e envergonhada ao mesmo tempo. Theodore pareceu entender. Não pressionou. Perguntou sobre Emma primeiro. Quando disse que ela estava estabilizando, ele fechou os olhos em alívio visível. Depois perguntou sobre a EcoNest. Contei a versão curta. As faturas que não fechavam. A pressão da minha irmã. O silêncio da minha mãe. Os chargebacks. Os fundos congelados. A campanha de sussurros. A parte que não contei diretamente, embora suspeite que ele já soubesse, era que minha família não tinha simplesmente recuado quando eu precisava deles. Eles tinham pesado nas minhas mãos enquanto eu tentava não me afogar. Theodore ouviu sem interromper. Quando terminei, disse: "Existe um velho mito de que famílias poderosas sobrevivem porque são leais. Elas sobrevivem porque sabem quando sacrificar um dos seus para manter a mesa limpa. Conheço esse tipo de gente." Olhou para as janelas então como um homem medindo distâncias em vez de paisagens. "Construí a Grant Dynamics de 3 caminhões e um galpão alugado. Hoje ela movimenta cargas por toda a costa oeste. As pessoas pensam que impérios são construídos de visão. São construídos de apetite. O meu também. Comatai Eros, Olivia. Mas nunca confundi apetite com virtude." Pediu a Margaret que trouxesse um arquivo. Era fino. Not a dramatico. Só o suficiente para ser alarmante. Disse que havia pedido para investigar discretamente o padrão ao redor da EcoNest depois de reconhecer meu nome. Quanto mais fundo olhavam, mais frequentemente uma entidade aparecia perto das bordas de contratos suspeitos de fornecedores, campanhas de pressão sobre doadores e faturas falsas de consultoria. Fundação Família Bennett. Meu estômago afundou. Perguntei se ele tinha certeza. Ele escolheu as palavras com cuidado. Do jeito que se fala quando a verdade vai doer mais se você apressar. "Tenho certeza suficiente para te dizer que não confie em coincidências nunca mais." Theodore morreu 4 dias depois, pouco antes do amanhecer. Na noite anterior, eu tinha lido para ele um de seus próprios livros sobre logística, porque ele disse que ouvir sobre operações de carga faladas em voz alta o acalmava mais do que qualquer oração jamais tinha feito. Emma estava respirando normalmente nessa época, sentada na cama, desenhando guindastes e barcos pequenos para as enfermeiras. A morte dele não deveria ter me afetado do jeito que afetou. Eu o conhecia há menos de uma semana. Mas a dor não mede sempre o tempo. Às vezes mede o reconhecimento.
Ele foi a primeira pessoa poderosa em meses que me olhou e não viu uma história de advertência, um embaraço, ou uma mulher a um trimestre ruim de ser descartável. Ele me viu claramente. E depois foi embora. 2 dias depois do velório, Margaret me levou com Emma para o centro da cidade para a leitura do testamento. O escritório ficava alto acima da baía, numa torre de aço e vidro. A sala de reuniões era severa e quieta. O advogado de Theodore, Harold Whitmore, era o tipo de homem que provavelmente tinha construído vidas inteiras em incrementos de 6 minutos. Não desperdiçava palavras. Depois de vários legados menores para funcionários, instituições de caridade e ex-colegas, ele juntou as mãos e me olhou diretamente. A Olivia Bennet, ele disse. A mulher que uma vez tirou Theodore Grant de águas geladas e que, nas palavras dele, ainda lembra a diferença entre ser testada e ser comprada. Theodore deixa a participação controladora de 68% na Grant Dynamics, a propriedade Grant Reed, a maior parte de seu portfólio privado líquido e autoridade total sobre as diretrizes de reestruturação de sua filantropia. Por um segundo, achei que tinha mal entendido o inglês como idioma. Me virei para Margaret porque ela era a única pessoa na sala cujo rosto era remotamente humano. Ela me deu um pequeno aceno. Harold então me entregou um segundo envelope lacrado que Theodore havia deixado com instruções explícitas. Abri no carro a caminho da propriedade porque minhas mãos não paravam de tremer até eu fazer isso. Dentro havia uma carta e um arquivo encadernado de investigação. A carta de Theodore era a carta, o que a tornava pior. Ele disse que não estava me deixando uma recompensa. Estava me deixando um fardo que ele acreditava que eu poderia carregar honestamente. Escreveu que o arquivo continha evidências de que Eleanor Bennet e Isabella Bennet Cross haviam usado a fundação familiar por anos como canal de lavagem de despesas pessoais, honorários de consultoria fraudulentos, transferências ilegais e táticas de pressão contra empresas que se recusavam a cooperar com elas. Escreveu que quando a Econest se recusou a canalizar contratos pela rede preferida delas, e quando eu comecei a fazer perguntas, elas não simplesmente me abandonaram. Elas ajudaram a me destruir. Sentei no banco de trás com aquela carta na mão enquanto a cidade se tornava borrada do lado de fora da janela e Emma dormia contra meu ombro, saudável pela primeira vez em dias. A herança era esmagadora. O dinheiro era irreal. Mas foi o arquivo que mudou o ar ao meu redor. Minha mãe e minha irmã não tinham meramente escolhido reputação em vez de mim. Tinham escolhido fraude, crueldade e estratégia. Tinham me tornado o preço de manter a máquina delas quieta. Quando chegamos ao Grant Reed, eu entendia uma coisa com clareza absoluta. Não tinha sido resgatada. Tinha sido entregue uma arma. E Theodore Grant, mesmo na morte, havia confiado em mim para decidir se justiça e misericórdia ainda podiam existir na mesma sala. 2 semanas e meia depois, o mais autocomplacente baile de caridade de Seattle tomou conta do salão de festas do Fairmont. Taças de cristal e compaixão ensaiada. A Fundação Família Bennet patrocinava aquele evento há anos. Minha mãe amava aquela sala porque todos nela entendiam o custo de fingir ser decente. Quase não fui. Aí percebi que não ir ainda seria uma forma de medo. E eu tinha terminado de deixar minha vida ser organizada em torno do conforto de outras pessoas. Então fui. Os estilistas do Grant me arrumaram um vestido preto que servia como certeza. Emma usou um vestido azul escuro com pequenas flores prateadas na barra e sapatilhas envernizadas que ela não conseguia parar de admirar. Margaret veio conosco só até a entrada, depois apertou minha mão uma vez e disse: "O que quer que aconteça lá dentro, lembra quem teve que engatinhar e quem esperou pelo elevador." Me fez sorrir quando eu mais precisava. O salão ficou quieto daquele jeito sutil que salas caras fazem, onde o silêncio é feito principalmente de pessoas fingindo que não estão olhando. Entrei com a mãozinha de Emma na minha. E lá estavam elas. Minha mãe perto da parede de doadores em seda marfim. Minha irmã ao lado dela em vermelho, uma mão equilibrada no caule de uma taça de champanhe como se até a gravidade lhe devesse respeito. Elas me viram ao mesmo tempo. E por 5 segundos inteiros, nenhuma delas se moveu. Contei. 2, 3, 4, 5. O rosto da minha mãe dreneu primeiro. A expressão de Isabella fez algo mais estranho. Não parecia choque. Parecia insulto. Como se meu retorno em si fosse grosseiro.
Aí o treinamento entrou em ação. Minha mãe sorriu. Minha irmã sorriu. Cruzaram o salão em nossa direção usando o calor como bijuteria alugada. Olivia, minha mãe disse com aquela nota de respiração que usava em público quando queria soar maternal sem se comprometer com nada real. Emma, meu bem, olha você. Isabela se abaixou como se tivesse pensado na minha filha todos os dias em vez de nos deixar dormir num carro. Disse, você está tão crescida. Tive que parar Emma de instintivamente se aproximar de mim. Crianças lembram o frio melhor do que adultos esperam. Minha mãe tomou meu cotovelo gentilmente, como se fossemos duas mulheres se reunindo depois de um mal-entendido sem importância. Olivia, precisamos conversar em particular. Claramente houve uma terrível série de mal-entendidos. Mal-entendidos. Repeti, porque algumas palavras merecem o desrespeito de serem ditas de volta. Isabela se inclinou e baixou a voz. Sabemos sobre Theodore Grant. Todo mundo sabe agora. É tudo muito repentino, e mamãe e eu só queremos ter certeza de que você está protegida do tipo de pessoas que vão se aproveitar de você. Quase admirei a velocidade com que ela se reposicionou de executora para conselheira. Minha mãe acrescentou que a família deveria lidar com assuntos de família quieta e com dignidade, que Emma não deveria ser arrastada pela instabilidade, que se eu precisasse de ajuda para gerenciar minhas novas responsabilidades, poderíamos reconstruir a confiança e fazer arranjos sensatos. Arranjos sensatos. Essa era a frase. O que ela queria dizer era: assine algo, compartilhe algo, entregue o suficiente para nos sentirmos seguras de novo. Olhei em volta do salão. Metade da classe social de Seattle estava fingindo não ouvir. Uma vereadora local tinha ficado muito quieta perto da exibição do leilão. 2 homens de uma firma de investimentos nos observavam abertamente por cima das bebidas. Todos sabiam que algo estava errado. Só não sabiam ainda a forma disso. Minha mãe estendeu a mão em direção a Emma, talvez pensando que a maneira mais segura de voltar à minha vida era pela única parte ainda visivelmente suave. Emma puxou a mão antes que eu precisasse dizer uma palavra. Isso vou lembrar para sempre. O calor falso no rosto da minha mãe vacilou. Isabela se recuperou primeiro e sorriu com mais força. Olivia, ela disse através dos dentes, estamos oferecendo graça. Disse, não. Vocês estão oferecendo acesso. Tem diferença. Ela se endireitou. A voz da minha mãe esfriou meio grau. Cuidado, Olivia. Dinheiro novo some mais rápido que problemas velhos. Deveria ter ido embora naquele momento. Mas os meses no SUV, o hospital, o jeito que Emma tossiu sob 2 cobertores úmidos, tudo isso subiu em mim de uma vez. Então eu disse a única coisa que sabia que cortaria através de cada ouvinte naquele salão. Interessante, eu disse. Nenhuma de vocês lembrou que éramos família quando minha filha tinha pneumonia no banco de trás de um carro. O silêncio que se seguiu não foi sutil. Foi físico. O rosto da minha mãe ficou rígido. Isabela olhou ao redor para ver quem tinha ouvido. A resposta era quase todo mundo. Um doador perto do palco olhou para o copo dele como se tivesse se tornado repentinamente fascinante. Alguém no bar do outro lado sussurrou: Meu Deus! Foi o momento em que o poder mudou. Não completamente. Não ainda. Mas suficiente para elas sentirem. Minha mãe se reagrupou e me disse que aquela conversa não tinha terminado. Isabela silvou que eu estava cometendo um erro. Me abaixei até a altura de Emma e perguntei se ela queria sobremesa da mesa de doces. Ela acenou imediatamente. Aí olhei de volta para minha família e disse: essa conversa terminou quando vocês escolheram uma nota de imprensa em vez da própria neta. Aproveitem o baile. Emma e eu nos afastamos, deixando-as paradas no centro do salão com os sorrisos finalmente quebrados. Mais tarde naquela noite, depois de estarmos em casa e Emma estar dormindo sob um edredom grosso e branco num quarto maior do que nosso antigo motel, ela me fez uma pergunta quieta. Por que vovó estava sendo legal se ela não gosta da gente? Sentei na beira da cama e disse a ela a verdade mais gentil que conseguia. Algumas pessoas não o amam. Elas negociam. Emma pensou nisso por um segundo e disse: não quero ser assim. Beijei sua testa e disse que essa era a melhor promessa que qualquer uma de nós podia fazer. Elas se moveram mais rápido depois do baile,
porque humilhação é gasolina para pessoas como minha mãe e minha irmã. Dentro de 48 horas, um artigozinho brilhante apareceu online insinuando que eu havia manipulado um homem moribundo durante seus últimos dias. Isabela o repostou com uma legenda sobre a importância de devida diligência e fraude emocional. Uma semana depois disso, os advogados da minha mãe apresentaram uma petição solicitando direitos de visita com Emma, baseada no que chamaram de preocupação com minha instabilidade repentina, histórico recente de situação de rua e exposição à influência indevida após um colapso financeiro traumático. Não estavam tentando ganhar a guarda. Estavam tentando me assustar. Me lembrar de que mesmo agora, com tudo que Theodore havia me deixado, ainda acreditavam que podiam entrar na minha vida e sacudir até eu soltar algo valioso. O que não sabiam era que eu tinha parado de reagir como a filha que criaram. Tinha começado a reagir como a mulher que a sobreviveu. Enquanto elas alimentavam rumores para blogueiros e ameaçavam ações judiciais, Harold Whitmore já havia contratado um contador forense. O arquivo de Theodore tinha sido suficiente para abrir portas, mas não suficiente por si só para fechar um caso. Victor Lane, o contador, se movia por livros-caixa e empresas de fachada como um cirurgião. Encontrou dinheiro da fundação roteado através de firmas de consultoria que existiam principalmente no papel, depois circulando de volta para uma holding imobiliária ligada ao marido de Isabela. Encontrou fundos restritos por doadores usados para reformar uma propriedade de férias em Sun Valley. Encontrou faturas de alcance de sustentabilidade que correspondiam quase perfeitamente à campanha de pressão que destruiu a Econest. A parte mais cruel era o quanto era mesquinho. Elas não arruinaram minha empresa para proteger algum grande império. Fizeram isso para manter várias mentiras lucrativas pequenas intactas. Deixei a maquinaria legal se mover silenciosamente enquanto concordei em me encontrar com elas. Minha mãe solicitou uma conversa particular no escritório do centro da família, o mesmo lugar onde eu costumava esperar depois da escola enquanto ela terminava reuniões do conselho. Disse a Harold que iria, mas só se ele providenciasse que a sala fosse legalmente monitorada da sala de conferências adjacente. Ele providenciou. Isabela chegou primeiro, afiada e furiosa em lã creme, andando de um lado para o outro antes de minha mãe nem entrar. Eleanore entrou em segundo. Composta como sempre. Como se a civilidade em si tivesse sido inventada para disfarçar ameaças. Sem abraços dessa vez. Sem performance. Minha mãe abriu com o roteiro familiar. Disse que a imprensa estava ficando feia e Emma merecia paz. Disse que a família podia criar um fundo privativo para mim se eu cooperasse e evitasse conflito público desnecessário. Perguntei o que cooperação significava. Isabela respondeu antes de minha mãe poder. Disse: pare de fingir que ganhou qualquer coisa disso. Assine uma participação controladora na Grant Dynamics para um veículo de gestão externo que aprovamos. Feche o que quer que seus advogados estejam vasculhando e faça uma declaração de que os mal-entendidos familiares foram causados por estresse. Ela disse mal-entendidos do jeito que outras pessoas dizem controle de pragas. Perguntei se era o mesmo tipo de mal-entendido que havia injetado chargebacks nas contas da minha empresa e ligações de doadores para os meus investidores. Minha irmã ficou muito quieta, depois riu. Não foi um som agradável. Olivia, ela disse, a Econest nunca ia sobreviver. Você era sentimental demais para escalar. Tudo o que fizemos foi acelerar o que já era verdade. Minha mãe interveio e disse para ela não ser descuidada, mas o estrago estava feito. Me inclinei para trás e perguntei se também tinha sido mal-entendido quando mantiveram Emma e eu fora da casa da família. O rosto da minha mãe ficou ilegível. Ela disse: quando um filho se torna um passivo, uma mãe tem o dever de proteger a estrutura que alimenta todos os outros. Pronto! Não negação. Nem desculpa. Só filosofia. Fria, completa e falada no mesmo tom que outras mulheres usam para discutir arranjos de mesa. Isabela se inclinou para frente então e jogou a última carta que pensava ter. Disse que se eu forçasse essa briga, registros antigos da minha situação de rua iriam aparecer no tribunal, e cada dia feio que Emma passou naquele SUV se tornaria uma arma. Disse que juízes se importavam com estabilidade, não com sentimentos.
Disse que talvez eu devesse pensar se queria minha filha entrevistada por investigadores de proteção à infância. Eu gostaria de poder dizer que fiquei calma porque sou nobre. A verdade é que fiquei calma porque a raiva tinha finalmente se tornado cara e a precisão tinha se tornado útil. Então olhei para minha irmã e disse: Você realmente acha que ainda sou a mulher que veio aqui pedir misericórdia? Ela não respondeu. Não precisou. Seus olhos responderam. A reunião terminou com minha mãe me dizendo que famílias sobrevivem fechando fileiras. Disse a ela que algumas famílias sobrevivem se devorando. Quando saí, Harold estava esperando na sala ao lado com Victor e uma promotora do Departamento de Crimes Financeiros do Condado de King. Cada palavra havia sido capturada. Cada ameaça, cada admissão. A petição de visita foi retirada 3 dias depois, provavelmente porque os advogados delas de repente entenderam que tinham incêndios maiores para apagar. Aí o primeiro mandado de busca chegou. Depois o segundo. Depois uma investigação criminal solicitou registros. O conselho da Fundação Bennett realizou uma reunião de emergência e 2 membros renunciaram antes do pôr do sol. Isabela me ligou 17 vezes num dia e deixou 3 mensagens de voz que foram de furiosa para assustada para violenta de novo. Minha mãe nunca ligou. Mandou uma mensagem de texto que simplesmente dizia: Você está confundindo vingança com justiça. Fiquei olhando por muito tempo antes de responder. Não. Aprendi a diferença com você. Na sexta-feira seguinte, agentes chegaram ao escritório da fundação logo depois das 9 da manhã. Ao meio-dia, os noticiários locais estavam reportando uma investigação ativa de desvio de fundos filantrópicos e lavagem de dinheiro. À noite, uma fotografia de Isabela saindo do prédio com óculos escuros e um blazer jogado sobre os ombros estava em todo lugar em Seattle. A cidade ama mulheres ricas em apuros quase tanto quanto ama vê-las expostas. Mas mesmo assim não era suficiente para mim que elas estivessem com medo. Eu queria que entendessem a perda do jeito que tinham me atribuído. Não pobreza, não crueldade. Consequência. As prisões aconteceram numa segunda-feira cinza que cheirava a asfalto molhado e café. Eu estava na sala do conselho da Grant Dynamics revisando uma reforma de conformidade de transporte quando o celular de Harold vibrou. Ele olhou para a tela, depois para mim, e tudo o que disse foi: Começou! Minha mãe foi levada da casa da fundação logo depois do amanhecer. Isabela foi presa fora do seu escritório de corretagem enquanto 2 agentes juniores estavam colocando água mineral gelada para uma apresentação de imóveis de luxo. De acordo com a acusação, foram indiciadas por fraude eletrônica, evasão fiscal, lavagem de dinheiro, obstrução e conspiração. O número que virou manchete foi 14,2 milhões de dólares, porque as pessoas entendem ganância melhor quando ela vem com dígitos. O detalhe que importou mais para mim estava mais abaixo no artigo. Parte do rastro de dinheiro se sobrepunha à destruição direcionada da Econest através de honorários de consultoria fraudulentos e pressão coercitiva sobre fornecedores e credores. Em outras palavras, elas não tinham apenas roubado de estranhos. Tinham usado o roubo para afiar a faca que colocaram nas minhas costas. O caso se moveu rapidamente, porque casos de dinheiro andam quando a papelada é boa e as rés são arrogantes o suficiente para acreditar que apagar e-mails conta como estratégia. A auditoria de Victor Lane foi devastadora. Ex-funcionários da fundação cederam um por um. O marido de Isabela se salvou cooperando cedo, o que tenho certeza ela levou como um insulto final. Na audiência pré-julgamento, minha mãe usou azul marinho e pérolas e tentou parecer com a contenção americana personificada. Minha irmã parecia mais jovem sem maquiagem e mais cruel sem público. Ambas se viraram quando entrei. Nenhuma esperava que eu aparecesse com Emma. Não a trouxe para dentro do tribunal, claro. Margaret esperou com ela num lounge de conferências privativo com livros de colorir e lanches. Mas eu queria que elas soubessem que eu não precisava mais escolher entre dizer a verdade e proteger minha filha. Podia fazer as 2 coisas. Quando testemunhei, não performei. Não chorei. Expliquei a linha do tempo do negócio, a pressão dos doadores, as contas congeladas, as faturas fachada, as declarações que fizeram naquele escritório monitorado. Descrevi a noite em que Emma ficou doente no banco traseiro do SUV, não porque precisava de pena, mas porque dano deve ser medido onde cai.
Minha mãe me olhou o tempo todo com uma expressão que ainda não consigo nomear completamente. Não era remorso. Era choque de que eu tinha parado de me organizar em torno do conforto dela. Isabela parecia furiosa até a promotoria tocar a gravação. Aí ficou pálida. Ouvir sua própria voz explicando a destruição de outra pessoa tem um jeito de tirar o glamour de uma pessoa. As condenações vieram 6 semanas depois. Culpadas nas principais acusações. Restituição em milhões. Ativos congelados. A Fundação Família Bennett dissolvida sob supervisão judicial. Isabela perdeu sua licença imobiliária antes mesmo do processo de sentença ter terminado no Conselho Estadual. A juíza, uma mulher velha o suficiente para não ser impressionada por pedigree, disse da tribuna que caridade usada como camuflagem para ganância ainda é ganância, e sangue usado como alavancagem ainda é abuso. Minha mãe recebeu 7 anos de prisão federal. Isabela recebeu 7 anos também, mais penalidades adicionais ligadas a divulgações de corretagem falsificadas. A casa da família foi vendida. A propriedade de férias em Sun Valley foi vendida. O nome da família saiu de paredes de doadores por toda a cidade com velocidade surpreendente. A alta sociedade não perdoa escândalos. Apenas os estuda por técnica. Repórteres gritaram perguntas para mim nos degraus do tribunal. Eu me sentia vindicada. Culpada. Achava que prisão era severa demais para a família. Disse a verdade. Não mandei minha mãe e minha irmã para a prisão. As escolhas delas mandaram. Eu fui apenas a primeira pessoa nessa família que parou de limpar a linguagem ao redor do que elas tinham feito. Aí me afastei dos microfones, porque alguns finais não melhoram com repetição. Emma estava esperando sob um guarda-chuva preto com Margarete, usando aquela expressão séria que ela tem quando percebe que adultos estão fingindo que tudo é simples quando não é. Ela perguntou se tinha acabado. Me ajoelhei para ficarmos no mesmo nível e disse o que crianças merecem ouvir em linguagem simples. A parte das mentiras acabou. A parte da reconstrução começa agora. Ela considerou isso. Depois colocou a mão na minha e disse: Bom, eu gosto mais da parte da reconstrução. Eu também. Nos meses que se seguiram, não me tornei uma santa. E não me tornei o tipo de bilionária que revistas gostam de fotografar perto de escadarias de vidro com palavras como resiliência. Me tornei a ocupada. A Grant Dynamics precisava de uma política de ética real, transparência de fornecedores, auditorias trabalhistas, e uma equipe de conformidade com dentes de verdade. Financiei um programa de emergência pediátrica em Seattle para famílias recusadas ou presas entre tratamento e dinheiro, porque nenhum pai jamais deveria ouvir a palavra depósito enquanto segura uma criança com febre. Também reiniciei silenciosamente uma versão menor do que a EcoNest havia sido. Não como uma marca de vaidade, mas como uma linha dentro da divisão de logística de consumo da Grant, construída em torno de fornecimento honesto e contratos abertos. Emma ganhou seu quarto roxo, exatamente como os que costumava desenhar em papel de biblioteca e colar no teto do nosso SUV. Em algumas noites ela ainda me pergunta se lembro da nave espacial. Digo que sim. Porque esquecer seria outra forma de traição. A coisa mais estranha sobre vingança é que as pessoas pensam que é tudo fogo. Às vezes a parte mais satisfatória é o silêncio depois da busca na escola, da ida ao mercado, do som do seu filho dormindo num quarto aquecido enquanto as pessoas que te ensinaram o medo não controlam mais a temperatura da sua vida. Se existe uma lição no que me aconteceu, não é que dinheiro salva pessoas. Não salva. Dinheiro muda o cenário. A verdade muda a estrutura. Outra lição é que família não é definida por quem divide seu sobrenome. É definida por quem ainda aparece quando amar você se torna inconveniente. E talvez a lição mais importante de todas seja essa. O silêncio pode parecer nobre quando você está tentando manter a paz. Mas quando o silêncio protege a crueldade, ele para de ser gentileza e se torna permissão. Aprendi isso tarde demais para salvar a vida que eu tinha. Mas não tarde demais para construir uma melhor para minha filha. Hoje, Emma tem uma cama segura, um casaco quente, e uma mãe que não confunde mais resistência com rendição. Essa é a única herança que realmente me importa deixar.